Paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria, é um motivo de muita satisfação poder estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra da parte de Deus, trazendo um refrigério, trazendo fortalecimento que vem do alto. Em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de estar neste momento convidando você a fechar os seus olhos, a separar este momento para juntamente falarmos com Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa hora. Então, sem perda de tempo, eu convido você a fechar os seus olhos, a falar com Deus comigo nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus é uma satisfação imensa podermos falar com o Senhor, podermos, ó Deus, abrir o nosso coração diante de Ti por meio da oração, Pai. Porque sabemos, reconhecemos que a oração é o único meio que temos, ó Deus, para falar com o Senhor, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, humildemente eu te peço, inclina os teus ouvidos para as nossas orações. Sei, Pai, que somos pequenos, sabemos, reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és guia, Tu és mestre, ó Pai. Tu és aquele que cuida de nós, Tu és aquele que nos protege, que nos livra do laço do passarinheiro, nos livra das ciladas do diabo, das suas astutas ciladas. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti a nossa família, consagramos a Ti, ó Deus, o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho, Pai, em nome de Jesus. Eu rogo a Ti que cuida, Deus, em nome de Jesus, dos detalhes mais minuciosos dos nossos dia a dia. Cuida, Deus, do nosso casamento, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos irmãos, cuida, Deus, em nome de Jesus, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares, proteja-os, livra-os de todos os perigos e ciladas. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu rogo ao Senhor que nos perdoe, perdoe os nossos pecados, que ainda, Senhor, praticamos, que ainda cometemos. Reconheço, Pai, que quando pecamos não é com o propósito de te ofender ou de te desobedecer, ou com o propósito, Pai, de entristecer o seu coração, mas é porque ainda somos falhos, ainda somos fracos, ainda erramos, ainda fazemos, Deus, coisas que desagradam o seu coração. Nos perdoe, Deus, tem misericórdia de nós. Não olhe para nós segundo as nossas iniquidades, ó Deus, mas olhe para nós mediante o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Olhe, ó Deus, para a obra salvadora que o Teu Filho Jesus realizou na cruz, no Calvário. Deus, olha para o Seu Filho que sangrou, que sofreu todas as afrontas para nos salvar, e tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, porque ainda somos pecadores. Perdoa-nos, purifica-nos, limpa-nos pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, Pai, e seremos purificados, seremos limpos. Pai, em nome de Jesus, conceda-nos, permita-nos beber, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Permita-nos ser enxertados com a Tua palavra, com a presença magnífica do Teu Santo Espírito, para que possamos andar, palmilhar por essa terra em santidade, para andar nessa vida de modo honroso, de modo, Senhor, verdadeiro, de modo, Senhor, luminoso, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Pai. Guia-nos, conduza-nos em toda a verdade do Teu Evangelho. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço pelo poder que há no nome bendito de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Meus queridos, tem uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Ela se encontra no livro do Êxodo.
nós vamos ler do capítulo 12, dos versículos 11 ao versículo de número 14. Êxodo 12, 11 ao 14. Vamos passar a ler agora esta porção das Escrituras para a nossa meditação nesse momento, nesta hora oportuna, em nome de Jesus. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Palavra de Deus, palavra de salvação. Devemos compreender, meus amados, que o povo que foi morar no Egito foi a convite do faraó, pois o faraó, sendo este amigo do José, filho de Jacó, convidou todo o povo da descendência de Jacó para morar no Egito. Quando foram para lá, foram num número total de 75 pessoas. E passaram a usufruir ali da terra do Egito, pois a fome havia se alastrado pela cidade. José estava em cativeiro, estava na cela, no cárcere, no calabouço, um arcabouço que ele, por vontade de Deus, foi levado para ali. Você pode ler o capítulo de número 39 do Gênesis, e somente neste capítulo você perceberá que 4 vezes vai estar escrito lá: e Deus era com ele, e o Senhor era com ele, e Deus era com ele, e Deus estava com ele. Ainda que José estava em cativeiro, estava na cela, porque a mulher de Potifar o havia tentado seduzir, e ele, por ser um homem de Deus, fugiu da tentação. Por causa disso, ele foi aprisionado injustamente, mas mesmo assim, em cativeiro, os olhos, o coração, os pensamentos de José estavam em Deus. Passaram-se anos, e muitos anos depois, o faraó que havia convidado toda a casa de Jacó para morar no Egito havia morrido. Nasceu-se outros faraós, outros governantes máximos no Egito. José havia morrido, o povo de Deus havia se multiplicado de tal maneira que esse faraó que ali estava tinha medo da nação, os descendentes de Jacó, crescesse em número, gênero e grau e tomasse por possessão a terra do Egito. E assim fizeram deste povo escravo nessa terra, separando a terra de Gozém ou Gósen para viverem ali. A terra de Gósen se tornou então a capital dos descendentes de Jacó. E o povo começou a clamar a Deus por misericórdia. O povo começou a clamar a Deus por socorro, porque Faraó tinha uma mão pesada. O seu chicote estralava, abrindo brechas na sua carne, e o povo havia sido feito escravo de tal maneira que morriam de fome, morriam por causa das moléstias, morriam por causa do chicote,
pesado que o Egito infligia sobre eles, e eles clamavam por misericórdia e socorro. Assim também hoje, no nosso dia, o povo vive clamando a Deus por misericórdia, mas este povo que clama a Deus por misericórdia são um povo que conhece o Deus de Israel, que conhece o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Assim eles clamam dentro da sua angústia, dentro da sua necessidade, dentro da sua tristeza que se enfrenta no dia a dia, pois vê seus filhos nas drogas, veem seus maridos nos vícios, veem as suas mulheres e se entregando à vaidade, se entregando aos vícios, e assim clamam por socorro, porque eles conhecem o Deus verdadeiro. E assim como hoje o povo clama a Deus, naquele tempo o povo passou a clamar a Deus por misericórdia. E Faraó, um representante do diabo naquele tempo, ao ver que o povo estava crescendo ali, se multiplicando, Faraó cria uma lei aonde todos os meninos com menos de 2 anos de idade deveriam ser mortos à espada, e começou o massacre ali. Faraó, por ordem satânica, mandou matar todos os meninos, e as mães e os pais começaram a chorar por ver suas crianças sendo assassinadas, sendo mutiladas à espada diante dos seus olhos, e as crianças eram jogadas dentro dos rios, e assim eles clamavam e choravam porque os seus filhos estavam sendo ali aniquilados, assassinados diante dos seus olhos. E eu imagino como era a tristeza naquele povo naquele momento. E o povo clamava por um libertador. Mas houve um momento em que Joquebede havia tido um filho. E esse menino era formoso à vista, bonito aos olhos, saudável, forte. Mas ele já com 3 meses de idade, nem sequer Joquebede tinha escolhido ainda um nome para ele, porque sabia que a qualquer momento ele seria morto à espada. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para este menino. Esse menino que nasceu, ele não sabia, mas Deus já tinha escrito, antes da fundação do mundo, que ele seria conhecido como o libertador do povo de Deus na terra do Egito. E assim, a sua mãe confeccionou um balaio, uma cesta, e colocou essa criança nessa cesta e colocou no rio. Temendo a vida desse menino, e ela despede com lágrimas desse menino. A sua irmã Miriam acompanhando esse balaio descendo as águas do rio. E ela teve que se ocultar, se esconder, porque estava ali a filha de Faraó, o governante máximo do Egito, com as suas servas se banhando no rio. E de repente aquele cesto, aquele balaio, aquela cesta com o menino é levada até onde ela estava banhando. E este menino é encontrado pela filha de Faraó. E quando ela descobre esse balaio, esse cesto, ela vê um menino formoso à vista, bonito aos olhos, e ela toma essa criança nos braços e lhe dá o nome de Moisés, porque tirado foi das águas. E ela cria esse menino como se fosse o seu próprio filho, instruído em todas as artes do Egito, em todas as estratégias do Egito. O menino crescia em sabedoria, em estatura. E esse menino, por nome Moisés, se torna homem e começa a passear pela terra de Gósen. E ali ele descobre, vendo aquele povo sofrendo, sendo mutilado, sendo feito escravo. E ele descobre que ele é deste povo, que ele faz parte desta família que está escrava ali no Egito. E quando ele descobre isso, ele fica assustado, aterrado, a ponto de um dia ele vê um egípcio afligir um povo, um homem do povo hebreu. E quando esse egípcio estava ali castigando o hebreu, sem nem pensar 2 vezes, Moisés pega esse egípcio e o mata e o enterra ali no deserto.
E ele temia muito por descobrirem que ele havia matado o egípcio. E ele foge daquele lugar, foge da terra do Egito, porque temeu pela sua vida. E quando ele já se encontra no deserto, ele dá de beber as águas à filha de um certo sacerdote de Deus chamado Jetro. E Jetro ali, ao conhecê-lo, vê-lo o que ele havia feito pela sua filha, o chama para participar de um jantar com ele. E Moisés acaba se tornando o genro deste homem chamado Jetro. E pastoreando as suas ovelhas, ele sobe num monte, ali no deserto do Sinai. E quando ele sobe no monte, aleluia, ele andando por ali, ele observa de longe uma sarça ardente. Uma sarça estava ali em chamas, mas não se consumia. Eu quero que você entenda que era comum as sarças pegarem fogo no deserto, pois o sol era escaldante. Mas o que não era comum era o brilho que saía daquela sarça, o fogo queimava. E ali aquela chama ardendo, mas ele percebia que as folhas não se consumiam, os galhos não se queimavam. E quando ele aproximou-se para ver melhor, eis que esse homem ouviu uma voz vinda do céu que dizia: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, pois a terra que pisa é terra santa. Aleluia. E ele, sem saber quem lhe falava, ele tira a sandália dos seus pés e ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés prostra com seu rosto em terra, pois o Deus Todo-Poderoso havia se manifestado a ele, aparecido a ele, aleluia. E assim Deus aparece a você nessa hora que escuta estas minhas palavras. O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó é aquele que te chama nessa hora. E ele te diz: tira a sandália dos seus pés, pois a terra onde você pisa é terra santa. Trazendo isso para os nossos dias, nós que somos chamados da parte de Deus, temos que viver de modo santo, temos que viver de modo digno do Evangelho. Andamos por essa terra pecadora? Sim, andamos. Andamos no meio de pessoas pecadoras? Andamos. Mas Paulo vai dizer: se for para separar-nos deste povo, é melhor que seríamos tirados dessa terra. Mas como ainda estamos nessa terra, temos que viver de modo digno, de modo justo, de modo santo e piedoso. E assim Deus Todo-Poderoso se apresenta a Moisés. Depois de 40 anos que ele sai do Egito, e Moisés agora já é um homem de 80 anos de idade, e ele entende que Deus o levanta para ser aquele que vai libertar o povo que está sofrendo no Egito. Eu não sei qual é o tempo que você anda sofrendo, mas todo sofrimento tem o dia que termina, tem a hora do basta. Nenhuma tempestade dura para sempre. Eu não sei qual a luta que você enfrenta no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, mas eu entendo e sei que tudo tem um propósito determinado. Deus permite essas coisas acontecerem na nossa vida para nos fazer crescer, para nos tornar íntimo dele, para chegarmos a ele em jejuns, em orações. Então essa luta que você enfrenta, essa luta só existe para te aproximar de Deus, para que você seja um íntimo de Deus, buscando ele em jejuns e orações e meditação na sua palavra. E assim Moisés despede da sua esposa e dos seus filhos e do seu sogro, e começa a palmilhar a terra do deserto. Ele vai nessa empreitada para libertar o povo do Egito. E quando Moisés decidiu ir, ele falou com Deus: a quem eu vou dizer que me enviou? E o próprio Deus diz para ele: quando chegará, dirás ao povo: o eu sou me enviou a vós. E assim Moisés foi com essa palavra, crendo que ele era o Deus que podia tudo, que faria tudo, porque Deus mandou ele fiar a mão nas suas vestes, e quando ele tirou sua mão, saiu leprosa.
E quando ele enfia a mão nas suas vestes, tira suas mãos saem curadas. Ele joga o cajado no chão, o cajado se torna uma serpente. Deus manda ele pegar na cauda dessa serpente e ela se torna novamente o cajado em suas mãos. E assim, com estes sinais, você convencerá o povo que o Eu Sou te enviou, que o grande Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó te enviou. E assim foi, meus irmãos. E Moisés começa a pregoar a palavra do Senhor, que o Senhor o enviou para libertar o povo do Egito. Assim Deus produziu sinais e maravilhas por meio de Moisés. E neste momento do texto que eu entro agora, Deus estava para realizar a última praga no Egito, que é chamada de a praga da morte dos primogênitos. E entrando agora no texto, no versículo 11 está assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluias. Assim como Deus, por meio de Moisés, tinha introduzido a libertação do povo do Egito, assim Deus também enviou um menino chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse menino cresceu em graça, em estatura, em sabedoria, foi obediente em tudo e veio como o libertador daqueles que Deus havia de libertar, pois o Egito aqui nesse texto é o mundo. E tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, além da condenação, é a separação do povo de Deus. Pois o povo que não é de Deus ainda vive no mundo, eles estão separados de Deus, praticando tudo aquilo que desonra e que afronta a santidade de Deus. E assim Deus está orientando Moisés, mostrando para o povo aqui como eles deveriam comer a Páscoa. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comerei apressadamente. Eu me recordo que Paulo vai falar para a igreja que estava em Éfeso. Ele escreve aos Efésios no capítulo 6, no versículo 10, sobre as armaduras de Deus. Quando Paulo começa a dizer para o povo lá: quanto ao mais, meus irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, revestivos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, aqui é no mesmo sentido. O povo deveria comer a Páscoa com os lombos cingidos, com o sapato nos pés e o cajado na mão, sabendo, ó irmãos, que o Senhor libertou o povo ali, mas eu quero que você entenda que eles se prepararam para sair dessa terra, eles se prepararam para fugir dali, eles se prepararam para ir para uma nova terra, a terra que mana leite e mel,
assim também nos dias de hoje, devemos nos preparar e estar prontos, porque a nossa fuga, a nossa saída deste mundo será apressadamente, quando o Senhor, com voz de anjo, virá do céu com alarido e trombeta, e nós, o que estivermos vivos, encontraremos com ele nos ares, mas não antes daqueles que serão ressuscitados, porque é necessário que eles ressuscitem primeiro e depois nós seremos arrebatados. Por isso devemos estar prontos, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora em que o Senhor virá do céu e nós estaremos juntamente com eles e para sempre estaremos com ele de eternidade a eternidade. Aleluia. No versículo 12 está escrito: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Irmãos, do mesmo modo que o povo do Egito não sabia que hora e aquilo que ia acontecer com eles, pois os servos de Deus estavam atentos, porque não lhe faltou palavra. Moisés, como o libertador, trouxe a palavra de esperança, trouxe a palavra de consolo, trouxe sinais e prodígios para confirmar que ele era o escolhido de Deus, e assim produziu todo tipo de sinal, realizando pragas, sinais e maravilhas no Egito. Assim nós, os servos de Deus, sabemos que Deus operou poderosamente por meio de Jesus Cristo e através dos seus apóstolos. Hoje nós que estamos naquele que é verdadeiro, na doutrina de Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos, nós somos aqui preparados, porque não sabemos o dia nem a hora, não sabemos que momento há de vir o nosso Senhor, porque ele virá e não tardará. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu sei que a palavra de Deus nos diz lá na carta de Judas que ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos manter firmes até o dia de encontrarmos com ele. Mas esteja atento, esteja apercebido, porque a hora do Senhor se aproxima. O dia dos juízos de Deus ser derramados sobre esta terra se aproxima, e aquele que nasceu de novo, aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, ficará poupado dessa destruição. Mas aquele que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador será destruído no dia da sua volta. Do mesmo modo que o povo do Egito não estava esperando, aconteceu que o anjo do Senhor veio à meia-noite, na hora em que eles não esperavam, e matou todos os primogênitos na terra do Egito. Olha o versículo de número 13. E aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Eu quero que você entenda, irmãos, que um cordeiro primogênito de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito, foi sacrificado. Passaram-se o cutelo no pescoço desse cordeiro e ele foi morto. E este sangue que foi usado foi separado, e pegaram desse sangue e passaram nos umbrais das casas em que estava o povo no Egito. E assim, o anjo da morte, ao ver o sangue naqueles umbrais, naquela casa, passava por adiante e não matava ninguém que estava naquela casa. Mas na casa em quem não tinha o sangue, morria o primogênito naquela casa. Trazendo para os nossos dias, nós entendemos e compreendemos que um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, foi fiel até a morte, e morte de cruz, porque quando ele estava chegando no Jordão para ser batizado, o profeta João Batista, ao olhar, ao vê-lo, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E esse cordeiro que tira o pecado do mundo, quando foi apresentado ao sumo sacerdote, eles tomando o conselho, disse: é necessário que somente um homem morra para que não pereça toda a nação. E ele, sendo sumo sacerdote, sem saber, estava profetizando que era necessário que Jesus Cristo morresse em lugar daqueles que Deus decidiu salvar. E eu quero dizer para você, você que já recebeu, você que reconheceu, você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que tem nos seus corpos as marcas de Cristo, você que tem sobre a sua vida o sangue do Cordeiro de Deus, eu quero te dizer que no dia que o Senhor voltar, na hora em que Ele chegar, a destruição não virá sobre a sua vida, porque você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, você tem o sangue da eterna aliança sobre a sua vida, você tem o sangue de Deus sobre a sua vida, este sangue que te purifica de todo pecado, este sangue que te restaura, este sangue que te limpa, este sangue que te lava, este sangue que tem poder para te purificar de todo pecado está sobre a sua vida. Mas aquele que ainda não tem este sangue sobre a sua vida, eu falo com você nessa hora que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E falo também com você que se encontra longe deste caminho. Você que se encontra longe dessa verdade. Você que por um motivo ou outro saiu da presença, deixou de congregar, deixou de estar buscando as verdades de Deus pela palavra. Você que deixou de orar, você que deixou de confiar em Deus, ainda há um tempo de voltar. Ainda há um tempo de reconhecer como o filho pródigo reconheceu. Voltou para os caminhos do Senhor e ali o Senhor correu ao encontro dele. Beijou-lhe o pescoço, abraçou-lhe, matou um cordeiro, fez um banquete, trocou as suas vestes, colocou um calçado nos pés e um anel no seu dedo. Assim o Senhor quer fazer na sua vida. E você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você que ainda não tem na sua vida as marcas do sangue do Cordeiro, você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Mestre, você se encontra numa condição assustadora, numa condição aterradora, porque a qualquer momento o Senhor está por vir e Ele virá. Independente se você crê ou não, Ele há de vir e não tardará. E se Ele olhar para a sua vida e não encontrar o seu sangue, não encontrar as marcas de Cristo sobre a sua vida, você será destruído. Porque o próprio Jesus foi aquele que disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Então entenda, a sua posição que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador é posição de inimigo, é posição de opositor de Deus, é posição de adversário de Deus. E se Deus não poupou o próprio filho dele, mas sacrificou Jesus, o que Ele não fará com você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Pois o dia do juízo se aproxima, a hora da vinda de Deus se aproxima. Do mesmo modo que aquele povo no Egito foi dormir sem saber que a destruição aconteceria naquela noite, você não sabe me dizer se será hoje. Você não sabe me dizer se será daqui a um segundo, daqui a um minuto, eu não sei. A única coisa que eu sei é isto, que se você recebe nesta hora, nesse momento, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, neste exato momento, o sangue de Jesus passa a fazer parte da sua vida. Este será o selo na sua vida, este será o crivo na sua vida, esta será a sua segurança. A segurança dos santos é esta, que quando o destruidor, o Deus destruidor vier, ele vai ver a marca do sangue na sua vida e você não será destruído. Mas se você insistir em permanecer longe desta verdade, longe do sangue do Cordeiro, eu sinto muito lhe dizer, mas você será destruído. Você será aniquilado no dia da sua vinda. Se fosse só a aniquilação do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, ainda assim seria assustador. Mas eu quero dizer que a sua alma
não será destruída no dia da vinda dele. A sua alma será lançada no inferno, e ali haverá choro e ranger de dente perpetuamente, eternamente, ininterruptamente, para sempre não haverá fim, porque o próprio Jesus disse que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Ali o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Eu quero que você tente imaginar a alma que foi lançada no inferno, o corpo e alma lançado no inferno, conforme o Senhor Jesus disse, porque ele disse: não temam os homens que não sabem o que fazer com o corpo. Antes eu vos ensinarei a quem deveis temer. Temei, pois, a Deus, que não só mata o corpo, mas lança espírito, alma e corpo no inferno. Irmãos, imagine esse corpo que está no inferno sendo queimado, sentindo as dores das chamas eternas. Os vermes comendo a sua carne e andando no seu corpo para todo sempre, perfurando a sua carne, trilhando túneis por sua carne, caminhando, você sentindo esses vermes comendo a sua língua, andando pelas suas bochechas, caminhando dentro dos seus olhos, você sentindo os vermes fazendo morada no seu cérebro e eles não saem dali, o fogo não os queima. Você sente ele comendo, você sente essa dor e ela nunca acaba. Este é o flagelo, este é o castigo para aquele que rejeitou o sangue eterno da salvação, para esse que rejeitou o sacrifício eterno de Deus. Mas eu quero dizer que ainda há tempo. Ainda há uma esperança, ainda há um momento de você reconhecer o Senhor como seu Deus e seu mestre. Abra mão do pecado, abra mão de viver nessa vida, viva uma vida santa na presença do Senhor. E eu sei de uma coisa, há um consolo, há uma terra santa, assim como o povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, assim para nós nos nossos dias há também uma terra santa para nós. Ela se chama Nova Jerusalém, ela descerá do céu enfeitada como uma noiva ao encontrar com o seu noivo. Assim nós habitaremos essa terra santa, essa terra onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Essa terra santa que há de vir não precisa de luz do sol e nem de luz da lua, porque o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada, a sua luz brilha de eternidade a eternidade e estaremos para sempre com Ele. Medite nessas palavras, creia nisto em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa hora em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Não há nenhum ser tão grande como o Senhor. Tu és o único Deus de nossas vidas. Tu és o Todo-Poderoso. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa vida nesse momento que está passando por adversidades, está passando por momentos complicados e conturbados no seu casamento, está passando por um momento difícil, Deus, com a sua família, está com os filhos nas drogas, está com problemas tão grandes que às vezes desanima, Senhor. Mas em nome de Jesus, fortaleça os seus filhos e filhas, ó Pai. Não permita que ninguém saia da tua presença. Não permita as pessoas desanimarem, mas que elas fiquem firmes em oração, porque está chegando o dia. Está chegando a hora da redenção. Está chegando o dia de sermos resgatados deste viver aqui nessa terra. Pai amado, eu oro por esse também que ainda está, Senhor, entrando agora na meditação nessa palavra. Essa pessoa que ainda não reconheceu o Senhor como Deus e Salvador. Essa pessoa que ouviu essa mensagem do Evangelho e que ela está ardendo no seu coração, ela está pensando em dois momentos, em dois sentimentos, está cocheando, está indeciso se serve a Ti ou não, Pai. Mas eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, você que é o poderoso em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo que há de vir sobre a terra, convença os seus filhos, ó Pai. Traz para a tua presença os seus escolhidos, os seus eleitos. Não permita que Satanás os engane, os seduza e que eles possam confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Assim, Deus, entregamos essas vidas nas suas mãos, crendo na vitória que vem do Senhor pelo sangue de Jesus Cristo.
Assim eu entrego a vida dos seus filhos e filhas nas suas mãos, crendo na vitória que vem do Senhor, Pai. Assim entrego também a minha vida e os meus familiares na sua presença. Entrego a minha esposa, minha filha, os meus parentes, confiando, Pai, na promessa do Senhor, confiando que o Senhor vai alcançar todos os seus eleitos, todos os seus escolhidos. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Como diz o Senhor Jesus Cristo, aquela mulher adúltera, quando ela foi salva por Jesus Cristo, eu também vos digo nessa hora: vá em paz e não peques mais.